Olá pessoal, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal Histórias pra Fogueira, nosso canal de mitos, mitologia e outras coisas aleatórias que eu acabo falando aqui. Meu nome é Vitor Ariel, eu sou formado em Ciências das Religiões pela UFPB e se você está gostando do nosso conteúdo e quer ajudar o nosso canal a crescer, deixa aquele like, comenta alguma coisa aqui embaixo e não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Bom, como vocês viram na thumbnail, hoje a gente vai falar sobre Frei. E ele não é uma divindade assim muito popular hoje em dia, pelo menos assim no público geral, na cultura popular. Talvez você seja do movimento neopagão ou Wicca, você já tenha ouvido falar dele. Só que é interessante notar que ainda que hoje em dia o Thor seja o deus nórdico mais popular de todos, na época mesmo viking, o Frei em algumas regiões era mais popular que o próprio Thor, em especial na Suécia. Então quem é esse cara? Ele é irmão de Freya e filho de Njord. Freya a gente já falou um pouquinho aqui no canal, a gente vai ter semana que vem um vídeo completo sobre ela. E ele é associado aos mares, por causa da relação com o pai dele, mas ele também é associado à paz, à realeza, às chuvas e, no modo geral, à prosperidade dos homens. Isso vai ser muito interessante para falar depois, quando a gente vê a origem desse deus. O nome dele pode ser traduzido como algo próximo a Senhor, e o símbolo tanto dele quanto da irmã dele, a Freya, é o javali. E ele reina em Alfheim, que seria a terra dos elfos. Lembrando que a gente não tem nada interessante sobre os elfos no material canônico, né, da história viking, então eles eram só essas criaturas pequenininhas que ficavam por lá. Eu sempre vou falar mal dos elfos, porque todo mundo fica zoando os anões, o elfo é muito melhor que o anão, mas agora se lasquem, os anões são melhores que os elfos. E eu posso provar isso através da história. Entre as posses mágicas dele, né, ele tem um barco que vai aparecer o nome em algum canto, eu não vou tentar pronunciar, que você consegue dobrar ele como um guardanapo e que ele sempre tem vento que leva ele para onde ele quer ir, né? Sempre vai ter vento atrás das velas dele, um barco mágico. Ele também tem um grande javali dourado chamado Grimbursti, também vai aparecer aqui por se eu matei a pronúncia, e uma espada que luta sozinha. E ele é um deus muito romântico porque ele se apaixona por uma giganta chamada Gerda e aí ele quer cortejar ela, só que ele é um deus de Asgard, então ele não pode ir. Aí ele manda o servo, chamado Skimir. Só que aí o Skimir coça assim, né? Fala, mano, tu vai me mandar lá na Terra dos Gigantes? Ele, vou. Pra ir tentar cortejar uma giganta. Ele, isso mesmo. Eu vou assim, sem nada. Não, pô, empresta pelo menos tua espada pra eu poder me defender. E aí ele aceita e acaba entregando essa espada que luta sozinho pra ele. Ele vai, corteja a Gerda em nome de Frey, e no final ele convence ela, e o Frey e ela acabam se casando e ficando juntos. Só tem um problema. Eu não encontrei exatamente o como, se esse Skimir acaba ficando com a espada de presente ou se ela se perde, mas o Frey não recupera essa espada dele. E quando chega o Ragnarok, né, tá profetizado que ele vai enfrentar o gigante de fogo Surtr, que inclusive aparece, né, nos filmes da Marvel, no Thor Ragnarok, que enfrenta ele mesmo na mitologia o Frey, só que sem a espada ele não consegue vencer. Então já está profetizado que ele vai morrer nesse combate contra o Surtr. Mas o Frey ficou de boa com isso. Ele está apaixonado demais como para abrir mão da Gerda. Na Loki-sana, ele é acusado de incesto com a irmã, né, a Loki-sana é aquele evento que o Thor sai falando mal de todo mundo, que ele surta, né, no meio do banquete. Mas Tyr intervém e fala que não, que isso nunca aconteceu, que é Thor falando, disseminando inverdades por aí. E na mídia popular, ele aparece na série Magnus Chase e os Deuses de Asgard, né, os livros lá do Rick Riordan. Eu gostei bastante, inclusive, dessa série. Pretendo fazer um review delas mais pra frente aqui no canal. Mas fora isso, eu pelo menos não sei de nada assim muito recente onde ele tenha aparecido. E aí, geralmente, isso é mais ou menos tudo os principais mitos onde ele aparece e tal, mas eu sempre tento aqui no canal trazer uma coisa assim diferente, né, que as pessoas não costumam falar sobre aquele divindade, aquele mito, né, uma versão menos conhecida para ter o meu diferencial. E tem uma coisa muito interessante sobre o Frey, que é a seguinte, existia um rei sueco chamado Frey, e que os historiadores acreditam que ele que deu a origem ao deus, porque é o seguinte, nós hoje temos uma visão iluminista dos reis e absolutista, né, que foram aqueles reis na França que l'état c'est moi, né, tipo, Estado sou eu, onde teve aquela série de abusos, né, e um governo nessa visão corrupta, malvada, né, tipo, o homem, ditador, louco. Aconteceu também na Inglaterra. Só que os reis se comportaram assim num pequeno período histórico, né, se levar em conta todo o período da monarquia, né, medieval. E tanto não deu certo que foi abolido relativamente pouco tempo depois. Né, teve a Revolução Francesa, várias revoluções que levaram até aos governos democráticos, né. Estou super resumindo, mas é isso. Só que os reis nem sempre se comportaram assim, né? Sempre houveram tiranos, né? Tanto em governos democráticos como monárquicos, mas em geral o rei não tinha esse poder total. O rei era uma figura bem vista no período da Idade Média, né? Pelo menos os reis minimamente bons, eles não tinham esse poder absolutista, né? Por exemplo, no que hoje é o Reino Unido, né? Inglaterra, o rei ele não tinha todo o poder, né? Você tinha um conselho chamado Witan, que co-governava com ele e inclusive podia tirar o rei se ele não tivesse
tendo um mínimo de capacidade, né, de governar. Então, a figura do rei ela era muito importante porque ele representava a estabilidade do reino, né, a autoridade, né, o caos é demoníaco e a ordem é divina. Então, por isso que o rei é uma figura divina, né, simbolicamente falando. Então, quando você tinha um rei bom e que, seja por poderes mágicos sobrenaturais ou por casualidade, né, nunca se sabe, eu sou agnóstico. Você tinha um reinado muito bom, isso era atribuído em parte pela saúde e bom reino do rei. E aí esse Frei teve um reinado tão pacífico, tão próspero, que quando ele morreu a galera falou, né, tipo, até o corpo do rei tem poder, né, o sangue do rei, tudo do rei, emana esse poder simbólico que acaba tendo um efeito sobre as pessoas, que teve uma guerra pelo onde se iria enterrar o cadáver dele, porque todas as províncias, né, o reino sempre pode ser subdividido, queriam o cadáver do Frei para ficar próspero. E você tem uma guerra, né, tem isso é marcado, certo? Não se acha, existiu mesmo isso. E aí no final, para o reino não se destruir, eles decidiram cortar o Frei em vários pedacinhos e enterrar cada pedaço numa região para manter essa prosperidade. Eu achei isso muito legal, sem dúvida, no meu modo de ver, a parte mais legal do vídeo. Mas tem aqui, né, os principais mitos dele, né, as principais coisas que a gente sabe sobre o Frei. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê domingo que vem com a irmã dele, a Freia. Tchau, tchau.